Gratidão a vocês que nos curtem no canal Gilmar Couto Oficial, tanto no YouTube quanto no Facebook. Hoje um bate-papo falando sobre os 80 anos do Aeroclube. Eduardo Monteiro de Paula, é com você. Obrigado, Gilmar, pela oportunidade de estar junto contigo. Agora eu espero que você esteja me ouvindo. Estão me ouvindo aí? Dá um sinal assim que está ouvindo. É ou não é? Até que, enfim, alguém disse que não estava ouvindo, mas agora está ouvindo. E hoje a gente vai ter um papo muito agradável com o meu amigo particular, o Luiz Mário Peixoto, que é o presidente do Aeroclube do Amazonas. Essa é a primeira pergunta. Por que Aeroclube do Amazonas? Então, primeiramente, boa noite a todos que estão acompanhando aqui o Gilmar Couto Oficial. E agora ouvindo, né? E agora ouvindo. Ao Dudu, meu amigo, eu agradeço por ter me convidado para nós falarmos sobre o Aeroclube do Amazonas. Por que Aeroclube do Amazonas? Dudu, todos os aeroclubes do Brasil, foi uma época, um boom em torno de 1940 a 42, que foram criados. E todos os aeroclubes que estavam sediados nas capitais, eles recebiam o nome do estado. Então, Aeroclube do Amazonas, Aeroclube da Bahia, Aeroclube do Pará, Aeroclube da Paraíba, do Ceará. O único aeroclube do Brasil que não recebeu o nome da sua capital é o Aeroclube do Brasil, que é sediado no Rio de Janeiro, porque, à época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então, o Aeroclube do Brasil está lá em Jacarepaguá e é sediado no Rio de Janeiro. Eis porque nós somos aeroclubes com o nome do estado, Aeroclube do Amazonas. Eu vou aproveitar e fazer um comentário para o Gilmar Couto. Diga para o Gilmarzinho que ele está multado em 10%, porque a culpa é dele. Tá? Eu já vou dizer isso aí. 10% da culpa em você está multado. Ele deveria ter ligado antes para avisar que estava mudo. Ficou em casa, na moleza, e deixou a gente cometer o erro. Olha, Gilmarzinho. Agora está tudo certo, né, Ítalo? Aí? Tudo ok? Está perfeito? Oh, maravilha. Vamos nessa. Vamos lá. Eu hoje, na conversa informal com o Luiz, eu fiquei muito surpreso ao ver o nome do mago da comunicação brasileira. A comunicação nesse país, que até então que eu pensava que era apenas na imprensa, que era o Assis Chateaubriand, foi o cara que implantou as comunicações no Brasil, o cara que implantou o rádio no Brasil, porque ele tinha o complexo de comunicação feito por jornais, que avançaram até aqui, e também foi o cara que lançou o rádio no Brasil, Assis Chateaubriand. Eu não sabia que ele era o mestre da comunicação também na aviação. Como é que Chateaubriand entra nessa história, Luiz? Assis Chateaubriand era um aficionado pela aviação. E ele, vendo as dificuldades que os aeroclubes passavam, de 1940, 41, 43, 45, 46, em 1950, 52, ele começou a fazer um movimento chamado Asas do Brasil. E nos Asas do Brasil, ele criou, como vamos dizer assim, ele operacionalizou muitos aeroclubes em torno de, segundo a história conta, e do livro dele, Chateau Rei do Brasil, está lá em torno de 124 a 130 aeroclubes no Brasil, dando suporte a esses aeroclubes com doação de avião. Por que que o Assis Chateaubriand ele está no nosso selo de 80 anos? O nosso selo de 80 anos, Dudu, ele está o Santos Dumont, que é o pai da aviação, mundialmente conhecido. Nós temos, em segundo destaque, o nosso interventor, à época, governador interventor federal, Álvaro Botelho Maia, que foi quem doou o terreno para fundar a Escola de Aviação Campo de Flores. Podemos conversar sobre isso. E, doando para a gente 2 aviões americanos Junkers. Depois, o tempo foi andando, e Assis Chateaubriand doou 2 paulistinhas para a gente em 1953. E dando suporte ao aeroclube, foi quando nós fizemos a escola de aviação profissional. Antes era piloto privado. E assim foi. O nosso aeroclube, o terreno, foi comprado e pago pelo governo do estado do Amazonas, pelo interventor federal, Álvaro Botelho Maia, da família Flores, dando o nome de Campo de Flores. Por isso que ali virou bairro de Flores. Era a Fazenda Flores. Ele comprou, doou, nós temos documento da doação dele, doando para o aeroclube, para formar o campo de pouso do Amazonas. E o Assis Chateaubriand foi quem doou os outros aviões paulistinhas, e ele fez isso para todo o Brasil.
Todos os aeroclubes do Brasil, à época, receberam 2 paulistinhos dele, que estava dando muito, levantando a fábrica de aviação paulista, que fabricava os paulistinhas, e nós recebemos também. Eis porque que nós, nada mais justo do que nós termos a gratidão e o reconhecimento. A gratidão é o fato que não nos é pesado. Então, nossa gratidão ao Álvaro Maia e ao Assis Chateaubriand. Entendeu? Eu acho que nós temos aqui uma história muito interessante, e eu fiz questão de levantar essa história porque ele vai levantar para todos nós aqui as datas de existência do nascimento do Aeroclube. Então, o que está muito em voga agora é uma briga de um monte de gente que querendo dizer que o Aeroclube foi criado no meio das casas. Não, o que eu estou dizendo, as datas que o Luiz Mário está nos colocando é muito simples, só fazer a continha. Ou seja, antes de existir, antes de qualquer residência, excetuando da sede da fazenda, não existia absolutamente nada lá. Então, nada mais errado do que tirar o Aeroclube da onde ele nasceu. Tem que dar um jeito, não sei como, não sei de que forma, mas é um problema que você está enfrentando agora. A pressão é muito grande, né, sobre isso, mas esse é um assunto que a gente vai deixar para o final, porque primeiro eu quero falar das virtudes. É a Escola de Aviação do Amazonas? O Aeroclube do Amazonas, ele não é só escola de aviação. O Aeroclube do Amazonas, ele tem um cunho social muito grande. O Aeroclube do Amazonas é no Aeroclube do Amazonas. Vamos dizer assim, o Aeroclube do Amazonas são 2 situações. Nós temos o Aeródromo de Flores, que é administrado pelo Aeroclube do Amazonas. Foi criado o campo de pouso de Flores pelo Álvaro Botelho Maia, e em seguida foi criado, uma coisa nasceu para outra. Para nascer o Aeroclube, nós tínhamos que ter um local. Tínhamos que ter, o Aeroclube é uma escola de aviação, tem que ter o quê? Campo de aviação. Tinham os aficionados pela aviação, os aviadores à época, e que não tinham lugar para ficar. Então foi criado o Aeroclube do Amazonas para sediar a Escola de Aviação 1940. Naquela época, não havia nada naquela área. O bonde saía do Alto Nazaré e chegava na Praça Chile, de ali voltava. Para lá, para baixo, o Dudu nasceu praticamente ali na vila. Eu nasci na Vila Municipal, ali, há 67 anos de idade, não tinha nada para lá. Até o Parque 10 ainda existia alguma coisa, o Parque 10 de Novembro, para lá não era nada. E tinha a Fazenda Flores. E na Fazenda Flores foi criado o Aeroclube do Amazonas. Não tinha nada ali. Agora, você sabe que um aeródromo, um aeroporto, traz civilização. Vai ter o suporte todo para isso. Luz, água, hoje, telefone, internet. Então, você cria um avião, um aeródromo, um aeroporto numa área, e em seguida, em torno dela, cresce todo mundo. Nós temos um problema, não temos mais não o problema não é nosso, né, praticamente, é deles. Aquele bairro da União todo foi criado ali por invasão, foi tudo invadido. E hoje, quer dizer, o Aeroclube do Amazonas não tem como sair dali, Eduardo. É como você tirar o Campo de Marte, é como você tirar o aeroporto em Cantamoça, do Rio Grande do Sul, é como tirar o aeroporto que hoje fizeram lá, o Sampaio Pinto, lá em Fortaleza, tem aqui o outro aeroclube lá, não tem como tirar aquilo de lá. O Aeródromo de Flores, que é administrado pelo Aeroclube, é responsável por toda a comunicação e desenvolvimento dos municípios do estado do Amazonas. O estado do Amazonas, você sabe que é um estado continental e que é cortado de água. Quais são as nossas estradas? Nossas estradas são água, são os barcos que são os nossos veículos. Para você chegar em Tabatinga, na época da seca, são 32 dias, 38 dias. Para você chegar em Manicoré, na época da seca, meu Deus do céu, você não navega no Rio Madeira. Você sabe disso. E a aviação chegou no Amazonas para trazer o desenvolvimento. Primeiramente, nós lembramos da Panair do Brasil, que criou a Panair. Foram os aviões que chegaram aqui, hidroaviões, que davam todo o suporte ao Estado. Eduardo, todo o dinheiro que circula no estado do Amazonas sai e chega do Aeroclube. Todo o suporte médico
que vai para o interior, decola do aeroclube e volta para o aeroclube. O apoio, agora na pandemia, no combate, no controle do Covid, todo saiu de lá do aeroclube, para todos os municípios, para os hospitais municipais, os hospitais que são mantidos pelo Estado e os hospitais que são mantidos pelo Exército, como o CUI, como São Gabriel da Cachoeira, Tabatinga, que é hospital militar. Tudo é dali. Nós temos um movimento de aeronaves. Era o que eu ia perguntar, Luiz. O movimento de aeronaves no Aeroclube do Amazonas, por mês, catalogado, documentado, tudo em formato BANAC. Todo avião que pousa e decola do Aeroclube tem horário, prefixo, carteira do comandante, para onde vai. 2.280, 2.300 movimentos mês. Há uns anos atrás, houve um movimento para fazer uma, entre aspas, puramente demagógico, politicagem, tirar o Aeroclube daqui. Vamos para o Eduardo Gomes, para onde for. Fizemos uma consulta normal, documentada, por escrito, a Infraero. Vocês conseguem suportar esse movimento? Aqui, não temos condição. E eu falei para o Joaquim Marinho, na entrevista que eu tive com ele, falei, o Aeroclube do Amazonas não sai de lá. Não tem como tirar o aeródromo dali. Todos os cadáveres que são do interior ou que morrem na capital, vão para lá, ou que morrem lá e vêm ser enterrados aqui, todos decolam ou pousam do Aeroclube. Uma coisa importante que precisa ser falada. Todo o dinheiro que circula no estado do Amazonas decola e volta para o Aeroclube. Hoje de manhã eu estava lá, avaliando as obras para o nosso evento do dia 18, dos 80 anos, e, por sorte, quando eu cheguei lá, estavam 4 carros da Prosegur, tá entendendo? Recebendo dinheiro ou deixando dinheiro. E eu, por sorte, eu fiz o vídeo deles. 4 carros. Isso é todo dia, 3, 4, 5 carros de dinheiro trazendo e decolando do aeroclube. É que não tem como passar ali. Sim. Né? E é melhor também deixar para não mostrar muito, não. Deixa esse negócio para ele, não mostrar muito, não.